Medidas de posição, assimetria e curtose. Começando por medidas de assimetria. Assimetria é a propriedade que indica a tendência de maior ou menor concentração dos dados em relação ao ponto central. Então, a medida de assimetria, ela vai dizer o quanto os dados estão afastados ou perto do valor central da distribuição, tá? A medida de assimetria é baseada na relação entre média, moda e mediana. Uma distribuição ela é simétrica quando a média e a moda coincidem no mesmo valor. Então, se numa distribuição você tem a média e a moda iguais, essa distribuição é chamada de simétrica, certo? Ou ela vai ser assimétrica à esquerda, ou então assimétrica negativa, se a média for menor do que a moda. Então, a gente vai ter o caso em que a maioria dos dados estão concentrados em um valor, só que a média é menor do que aquele valor, certo? E aí, a curva vai apresentar uma cauda mais longa para a esquerda, curva de frequência. Ou ela pode ser assimétrica à direita, ou positiva. Quer dizer que a média vai ser, nesse caso, maior do que a moda, ok? E a cauda dessa curva vai ser mais longa para a direita, tá? Essa distância que existe entre a média e a moda, ela é usada para medir a quantidade de assimetria que existe, o quanto uma distribuição é simétrica ou assimétrica, certo? Ou seja, quanto maior for a distância, seja ela positiva ou negativa, mais assimétrica vai ser a distribuição, ok? Então, aqui um desenho de mais ou menos como funciona. Nessa distribuição, nós temos a média, a moda e a mediana, todas aqui no mesmo ponto, tá? Aqui a gente tem média, moda e mediana, todos coincidindo no mesmo lugar. É uma distribuição chamada de distribuição simétrica, porque não tem diferença entre a média e a moda, tá? Aqui nós vemos o quê? Imagine que isso aqui é um plano XY, ok? A moda, ela vem antes da média, então aqui nós temos a moda menor que a média, tá? A média tá aqui e a moda tá aqui. Então, a moda é menor do que a média. Se eu fizer a diferença entre a média e a moda, o resultado vai ser positivo. Por isso que ela é chamada de assimétrica positiva. A concentração dos dados acontece no início e a cauda da curva é maior, tá vendo? Mais alongada ali pro lado direito. Então, nós dizemos que ela é uma assimetria, existe uma assimetria à direita ou assimétrica à direita. Já nesse último acontece o inverso. Nós temos aqui o plano cartesiano, certo? Mais ou menos assim. A média, ela tá aqui e a moda tá aqui. Então, nós temos a média menor que a moda. Se eu fizer a diferença entre a média e a moda, o resultado vai ser negativo. Por isso, nós dizemos que é uma simetria assimétrica negativa. Bom, baseando nessas relações, a gente pode determinar o tipo de assimetria calculando o valor da diferença. Então, se eu fizer média menos moda, eu vou saber classificar o tipo de assimetria, tá? Se a diferença der zero, a média menos a moda der zero, nós temos uma distribuição assimetria nula, ou seja, a distribuição é simétrica. Se essa diferença der negativa, quer dizer que a moda é maior que a média. Então, nós temos a assimetria negativa ou à esquerda. Se essa diferença der positiva, então nós teremos a média maior que a moda. E aí nós teremos uma assimetria positiva, ok? Bom, aqui temos, por exemplo, 3 distribuições. Distribuição A, distribuição B, distribuição C. C. Muito bem. Vamos então verificar algumas coisas a respeito dessas distribuições. Primeiro temos aqui a média dessa primeira é 12 quilos. A mediana também é 12 quilos e a moda também é 12 quilos. E o desvio padrão é 4,38 quilos, ok? Nesse caso, todas elas são iguais, tanto a média, quanto a mediana, quanto a moda. Todos os valores são iguais e, sendo assim, nós temos uma distribuição simétrica. Nessa segunda distribuição, nós temos a média, 12,9, a mediana 13,5 e a moda 16. O que acontece com a moda? A moda é maior que a média, tá vendo? A moda é 16 e a média é 12,9. Isso caracteriza uma distribuição assimétrica, certo? Nessa distribuição C, nós temos a moda 8 e a média 11. Ou seja, a média é maior que a moda, então a diferença vai ficar positiva, logo nós teremos uma assimetria positiva. Ok? Como que eu faço para calcular aqui a média, a moda, a mediana e o desvio padrão? Então, só para exemplificar, eu vou fazer um aqui para vocês, embora tá tudo pronto, mas eu vou fazer um aqui para vocês, tá?
Vamos ver aqui, então. Ó, eu tenho vou fazer a distribuição... Fazer a distribuição C, tá? Como é que eu vou fazer, então? Calcular média, moda, mediana e desvio padrão. Só pra gente lembrar como é que faz. Então, vejamos. Vou colocar aqui, então. Vamos obter as medidas de tendência central. Obter as medidas de tendência central. Média, moda, mediana e o desvio padrão, que é a medida de dispersão, tá? Mas primeiro vamos calcular média, moda e mediana. Isso é uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Então, eu preciso do quê? Eu preciso do ponto médio de cada classe, ok? Então, eu vou colocar aqui a classe, que é o I, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 classes. Então, 1, 2, 3, 4... Opa, essa última ficou ruim. 4, 5 classes, tá? Vou colocar aqui o ponto médio... Eu vou colocar a frequência primeiro, depois eu coloco o ponto médio, tá? A frequência de cada classe. Vamos dar uma olhada aqui, então, qual que é. Na primeira classe eu tenho 6, 30, 24, 12 e 6. Agora eu preciso do ponto médio. Ponto médio de cada uma das classes. Então, aqui vai de 2 até 6, o ponto médio é 4, tá? Aqui vai de 6 até 10, o ponto médio é 8. Aqui de 10 a 14, o ponto médio é 12. De 14 a 18, o ponto médio é 16. De 18 a 22, o ponto médio é 20. Agora, eu vou fazer a próxima coluna que vai ser o quê? Frequência vezes ponto médio. Tá? Frequência vezes ponto médio. Por quê? Porque eu quero calcular a média, e a média para dados agrupados é somatória de FI XI divididos pela somatória de FI, ou N, tanto faz, né? Então, estamos no caso dos dados agrupados. Então, deixa eu fazer aqui o cálculo. Vou pegar outra cor. FI vezes XI, 6 vezes 4. 6 vezes 4 vai ficar 24, ok? 30 vezes 8, 30 vezes 8 vai dar 38, 48, né? 30 vezes 8 vai dar... 3 vezes 8, 24. 30 vezes 8 vai dar 240. 240, certo? 24 vezes 12. 24 vezes 12 vai ficar 288, ok? 12 vezes 16... 12 vezes 16 vai ficar 192. E 6 vezes 20 vai dar 120, ok? 6 vezes 4, 24. 3 vezes 8, 24, 240. 24 vezes 12, 288. 12 vezes 16, 192. 6 vezes 20, 120. Então, primeiro eu vou somar aqui, ó, somatória de FI. É o total de elementos na amostra, né? 6 mais 30 mais 24 mais 12 mais 6. 6 mais 30 mais 24 mais 12 mais 6. Que vai dar 78. 6 mais 30... Opa! Mais 30 mais 24 mais 12 mais 6. 78 elementos. 78. Tô fazendo tô fazendo a C aqui, ó. Essa daqui, tá? 78. Depois eu conserto no slide lá. A somatória de FI e XI é a soma dos valores ali. 24 mais 240 mais 288 mais 192 mais 120, que vai dar 864. Essa soma aqui é a somatória de FI XI, ok? Somatória de FI XI. Deixa eu fazer de novo. 24 mais 240 mais 288 mais 192 mais 120. Exatamente, 864. A média, então, vai ser 864 dividido por 78, somatória de FI e XI, divididos por somatória de FI. 864 divididos por 78 vai dar 11,07. 11,0769. Que ali eu arredondei para 11,1, tá? Aqui eu vou deixar como 11,07 mesmo. 0,8 é o melhor, né?
11,08, tá? Muito bem. Eu vou arredondar para 11,1, como ficou lá, para não ter problema. 11,1. Tá aqui, beleza? Agora eu quero fazer a moda. A moda, nesse caso é a moda bruta, tá? A moda bruta é o ponto médio da classe modal. A classe modal é aquela que apresenta maior frequência, tá? Então, aqui nesse caso, qual é a classe modal? Aquela que tem a maior frequência. A maior frequência está aqui, ó, certo? A maior frequência ocorre nessa classe 2. Então, o ponto médio da classe modal vai ser a moda, ok? Qual que é o ponto médio dessa classe? O ponto médio dessa classe é 8. Então, esse valor aqui é a moda bruta. Segundo que eu vou fazer é a mediana. A mediana. Para fazer o cálculo da mediana, tem uma fórmula bonitinha lá. É o limite inferior da classe mediana mais somatória das frequências divididos por 2, menos frequência acumulada anterior, vezes a amplitude dividido pela frequência na classe. Acho que é isso. Agora eu tenho que descobrir qual é a classe mediana. Qual é a classe? Qual é a classe? Então, imagine que eu tenho todas essas pessoas aqui enfileiradas em ordem, tá? Então, aqui, isso aqui era peso, né? Essas pessoas não, né? As amostras em ordem. De 2 a 6 quilos tem 6 pessoas. Então, eu tenho as 6 primeiras pessoas enfileiradas. Depois, as outras 30 pessoas que são 6 a 10 quilos, todas em ordem, tá? Então, na primeira parte da fila eu tenho 6 pessoas, coloco mais as outras 30 eu fico com 36 pessoas e assim por diante, ok? Então, como que eu vou fazer para encontrar a mediana? A mediana é a pessoa do meio dessa fila, tá? Qual é a classe? Então, eu vou fazer somatória das frequências dividido por 2... Somatória das frequências divididos por 2. A somatória deu 78, né, que a gente viu aqui. 78 dividido por 2. 78 divididos por 2 vai ficar 39. Então, eu vou fazer a frequência acumulada e vou... 39, né, prof? Fazer a frequência acumulada e vou descobrir aonde está o elemento número 39. Tá? Vou vir aqui, então, e vou fazer a frequência acumulada agora. Frequência acumulada. Aqui. Na primeira classe, nós temos 6 pessoas. Aqui, tô fazendo com base na classe, tá? Aqui, ó. Primeira classe, eu tenho... Na classe, não, na frequência. Na primeira classe, eu tenho 6 pessoas. Na segunda classe, acrescenta-se mais 30, fico com 36. Na terceira classe, acrescenta-se mais 24, eu fico com 40. Não, 50. Acrescenta-se mais 24, eu fico com 36, 46, 56, 57, 60. 60. Na próxima classe, acrescenta mais 12, eu fico com 72. Na próxima classe, acrescenta mais 6, fico com os 78, tá? E a pergunta é, aonde está o indivíduo número 39? Então, ó, até aqui, quando acabou essa classe, eu tinha 36 pessoas. Entraram mais 24 pessoas, eu fiquei com 60. Então, o sujeito número 39, ele tá aqui. Tá? Aqui, ó. O número 39 está nesta classe. Nessa classe. Logo, essa é a classe mediana. Chamada de classe mediana. Ok? O sujeito número 39 tá ali. Então, essa classe aqui é a classe mediana. É essa classe aqui, tá? Então, as contas que eu vou fazer é com base nessa classe, que é a classe mediana. Vamos lá. Então, a mediana vai ser limite inferior da classe mediana. Aqui eu tenho que olhar aqui, né? A terceira classe, limite inferior é 10, certo? Limite inferior é 10. Mais somatória das frequências divididos por 2, eu já fiz antes aqui, deu 39, tá? Então, não preciso fazer a conta de novo. Frequência acumulada da classe anterior.
Frequência acumulada da classe anterior é 36. Classe anterior é a classe modal aqui, ó. Frequência acumulada dessa classe é 36. Vezes amplitude da classe mediana. Todas as classes têm uma amplitude de 4. Então, 4 dividido pela frequência na classe, que é 24. 24, certo? Frequência na classe, 24. Ok. Vamos fazer o cálculo aqui. A mediana é 10, mais 39 menos 36 dá 3 vezes 4, 12. É isso? 39 menos 36 vezes 4 dividido por 24. Vai dar 0,5. 0,5. Então, a mediana é 10,5. Ok? Essa é a mediana. Vamos ver aqui, ó. Mediana, 10,5. Ok? Então, calculamos a média. A média tá aqui. 11,1. A moda, 8. E a mediana, 10,5. Ok? Agora, eu vou calcular o desvio padrão. Tá? O desvio padrão a gente vai fazer pelo método breve, tá? Vou fazer o desvio padrão aqui pelo método breve. Desvio padrão pelo método breve. Como que eu faço, então? Só preciso da coluna da frequência para fazer o desvio padrão pelo método breve, tá? Então, vou colocar aqui a frequência, que é 6, 30, 24, 12 e 6, ok? Agora, eu vou inserir aquela segunda coluna, que eu vou chamar de YI, ok? Onde funciona da seguinte maneira. Na linha onde a frequência é maior, eu coloco 0. Então, aqui vai ser 0. Acima dela, eu vou colocar números negativos. Então, menos 1. Se tivesse mais algum número para cima, eu colocaria menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Como não tem, então vai ser só esses dois aí, menos 1. Abaixo dela, eu coloco números positivos. 1, 2 e 3, ok? Agora, eu vou fazer o produto. FI vezes YI. FI vezes YI. Essa coluna vezes essa coluna, ok? Vamos lá, então. FI vezes YI. 6 vezes menos 1, que é menos 6. 30 vezes 0, que é 0. 24 vezes 1, que é 24. 12 vezes 2, que é 24 também. 6 vezes 3, que é 18, ok? Próximo passo é fazer a coluna FI, YI ao quadrado, tá? Que é o quê? Eu vou multiplicar a coluna que eu tinha feito antes, essa daqui, deixa eu apagar aqui. Eu vou multiplicar o quê? A coluna que eu tinha feito antes, que é essa daqui, por essa daqui, porque é ela vezes ela de novo, ao quadrado, tá? Então, vai ficar menos 1 vezes menos 6, que é 6, 0 vezes 0, que é 0, 24 vezes 1, que é 24, 24 vezes 2, que é 48, e 18 vezes 3, que é 54, ok? Terminado isso, a gente vai somar agora. Essa primeira aqui, vamos fazer a somatória de FI, né? Que a gente já sabe que é 78. Aqui na fórmula do desvio padrão a gente chama de N, certo? Somatória de FI e YI, soma essa coluna aqui. Menos 6 mais 48 mais 18, que vai dar 60. E soma a segunda coluna, FI, YI ao quadrado, que vai dar 6 mais 24 mais 48 mais 54, que vai dar 132. 132, certo? Agora a fórmula do desvio padrão. Desvio padrão é H, que é a amplitude, tá? Vezes a raiz quadrada de somatória de FIXYI ao quadrado sobre N, menos somatória de FIYI sobre N ao quadrado. Então, o desvio padrão vai ser a amplitude, que é sempre 4, né? Vezes FIYI ao quadrado deu 132 sobre 78,
menos FI, que é 60, sobre 78 ao quadrado. Aí teremos o desvio padrão. A minha letrinha do desvio padrão não ajuda muito, mas é essa letrinha aqui, tá, gente? É esse sigmazinho aqui, ó. Vai ser, então, desvio padrão. Fica pior. Quando eu tento melhorar, pior. Vou deixar assim mesmo. Desvio padrão é 4 vezes a raiz quadrada, vamos lá, 132 divididos por 78. 1,692 menos 60 dividido por 78 ao quadrado, 0,591. 2, tá? Então, o desvio padrão vai ser, deixa eu fazer aqui, 4 vezes raiz quadrada desses números aqui. Aqui eu vou colocar a conta que é mais fácil para mim. 132 divididos por 78 menos 60 divididos por 78 ao quadrado. E fecha. Opa, algum erro. 132, 4 vezes raiz quadrada, 132 divididos por 78, fecha. Menos, abre de novo, 60 divididos por 78, fecha, ao quadrado e fecha. 4,196. 4,196, que aqui eu arredondei para 4,2, tá? Então, aqui, na verdade, já tinha feito no slide todos os valores, eu só fiz para mostrar para vocês como que faz, tá? Que se fosse pra gente calcular tudo isso aqui de cada um deles, ia dar muito trabalho, beleza? O desvio padrão também poderia ter sido feito aqui, tá? Se eu acrescentar mais uma coluna FXI ao quadrado, também dá para calcular o desvio padrão, tá? Eu preferi fazer pelo processo breve porque é mais rápido. Mas assim também dá certo, tá? Fazendo por aqui. Muito bem. Então, só para mostrar o cálculo, como é que era. Aqui, então, nós temos as 3 distribuições. A ideia é ver o quão assimétrica elas são, tá? A primeira distribuição, nós temos a média igual a 12 e a moda também igual a 12. Então, a diferença entre elas dá 0, o que significa que essa distribuição é simétrica. Aqui na distribuição C, nós temos a média igual a 12,9 e a moda igual a 16. 12,9 e a moda 16. A média, a diferença entre a média e a moda dá negativo, menos 3,1. Então, essa distribuição é assimétrica negativa. Já na última, nós temos a moda 11 e a moda 8 e a média 11,1. Então, essa diferença 11,1 menos 8 deu 3,1. É uma diferença positiva, então essa é uma função, é uma distribuição assimétrica positiva, ok? Ainda é possível usar o coeficiente de assimetria de Pearson, tá? Para ver o quanto, em números, o quanto essa distribuição é assimétrica ou não. Tá? O coeficiente de assimetria de Pearson leva em conta a média, a mediana e o desvio padrão, tá? Então, a gente faz o quê? 3 vezes a diferença entre a média e a moda e a mediana, dividido pelo desvio padrão, tá? Se o coeficiente der 0, significa que a distribuição é simétrica. Se o coeficiente der menor que 0,15 em módulo, nós temos uma assimetria fraca. Se o coeficiente for entre 0,15 e 1, a simetria é dita moderada. Se o coeficiente de assimetria for maior que 1, nós temos uma assimetria forte, tá? Então, são os três tipos de assimetria que pode existir, tá? Ainda, se o coeficiente der positivo ou negativo, a gente classifica como positiva ou negativa, à direita ou à esquerda. No caso das 3 distribuições, lá nós temos o quê? A primeira é 3 vezes a média, aqui é o coeficiente de assimetria. É 3 vezes a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão, tá? A média é 12, a mediana é 12, pelo desvio padrão vai dar 0, é uma distribuição simétrica. Na B, nós temos a média 12,9, a mediana 13,5, essa diferença dividido por 4,2 deu menos 4,29, 0,429. Olha só, a gente volta aqui e vê. 429 está entre 0,15 e 1, então é uma simetria moderada, tá? Negativa moderada.
Da mesma forma na distribuição C, só que ali nós tínhamos o quê? A diferença entre a média e a moda é um valor positivo. Então, calculando o coeficiente de Pearson, deu positivo, a simetria positiva moderada também, tá? Moderada. Muito bem. Aqui tem um outro exemplo, tá? Com base em uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Nós temos aqui a média, temos aqui a mediana, temos aqui o desvio padrão, tá? E o cálculo do coeficiente de assimetria deu 0,71. Veja que aqui, o que eu tenho aqui nessa distribuição? A maioria dos dados, eles se encontram aqui, ó, bem no começo da distribuição, tá vendo? Pra cá não tem quase nada, quase nenhum dado. Muitos da maioria estão ali. Então, essa simetria é uma simetria em que, ó, a média deu 3,720. E a moda, cadê a moda? A moda não tá aqui, mas a moda é o ponto médio da classe modal, que vai dar 1.900. Então, como a diferença entre a média e a moda é positiva, o cálculo do coeficiente de assimetria vai dar um valor positivo, ok? 0,71. 0,71 tá aqui, ó, é menor que 1, então é a simetria moderada, tá? Moderada, positiva. Aqui não pediu para colocar se era positiva ou negativa, mas é positiva nesse caso, beleza? Bom, eu vou encerrar aqui esse, e daqui a pouco eu volto com outro vídeo para falar sobre os quartis.